Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Muito bem. Professor Luciano, qual é o tema da nossa aula para hoje? O tema da nossa aula consiste em protozoários, principais doenças causadas por ele. Esta nossa aula consiste na aula de número 25. Muito bem, professor. Então, na nossa aula, estaremos falando um pouco sobre os protozoários, principalmente com relação às doenças que os mesmos causam, em especial nos seres humanos. Ok. Professor, dentro da nossa aula, o que iremos trabalhar basicamente? Dentro desta nossa aula, iremos a princípio, fazer uma contextualização, falar um pouquinho sobre algumas características dos protozoários, assim como as suas importâncias biológicas. Em seguida, estaremos socializando algumas informações sobre as principais doenças que os protozoários acometem os seres humanos. Lembrando que os protozoários também são causadores de doenças em animais irracionais, assim como também em plantas. Eles também causam doenças nos vegetais. Em seguida, iremos socializar com vocês algumas atividades e estaremos concluindo a nossa aula de hoje com um breve desafio. Muito bem. Então, peguem o seu caderno, sua caneta, seu lápis, e vamos prestar atenção na aula e fazer as devidas e necessárias anotações acerca do tema tratado. Muito bem. Dentro da contextualização, eu trago para vocês basicamente o seguinte. Na realidade, uma breve revisão das aulas anteriores que estão relacionadas a essa nossa aula de hoje. Quando eu falo protozoários, eu estou me referindo a um grupo de seres vivos que são pequenos, que também recebe o nome de micro-organismo. Ok, professor? Eu estou me lembrando. Micro-organismo são seres vivos, pequeníssimos, invisíveis a olho nu e visíveis apenas através do uso do microscópio, que pode ser eletrônico, pode ser óptico, dentre outros. Microscópio, na realidade, é um aparelho que permite a ampliação das imagens. Ok. Então, o protozoário também é considerado um micro-organismo. Ok, professor. Nós vimos em aulas anteriores que os micro-organismos apresentam inúmeras importâncias, inúmeros pontos positivos. Os negativos são as doenças. E os positivos? Muitos são utilizados na decomposição da matéria orgânica, que são restos de animais e vegetais em estado de decomposição. Muitos são utilizados pela indústria alimentícia para a fabricação de alimentos. Outros são utilizados pela indústria farmacêutica para a fabricação, para a obtenção de medicamentos, dentre outras importâncias. Hoje, vamos falar precisamente sobre os protozoários. Professor, fala para nós, por gentileza, o que são os protozoários? Falo. Vamos acompanhar no slide? Então, eu já adianto para vocês que os protozoários são seres vivos, ou seja, são organismos incapazes de produzirem o seu próprio alimento. Os protozoários, eles estão presentes em um reino chamado reino protista. Então, os protozoários são seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Com isso, ao não ser capazes ou ao não ser capaz de produzir seu próprio alimento, eles precisam obter este alimento por meio de outro ser vivo. E, na maioria das vezes, eles obtêm esse alimento parasitando outro ser vivo. Professor, como assim parasitando?
causando danos a outro ser vivo, seja ele animal, vegetal, seja ele o humano. Então, por isso que muitos protozoários são considerados parasitas. São considerados seres vivos perniciosos, que causam danos à saúde, seja dos humanos, seja dos animais irracionais ou mesmo das plantas. Ok? Ok, professor. Os protozoários, eles também apresentam uma característica bastante interessante. Eles têm alto poder de penetração. Professor, como assim? Eles têm alta capacidade de entrar em nossas células. Por isso dá-se o nome de alto poder de penetração. Eles penetram com facilidade dentro do organismo hospedeiro, que é aquele que vai hospedar esse organismo chamado de protozoário. Outra característica dos protozoários é que eles apresentam alta capacidade reprodutiva. Como assim, professor? Eles apresentam alta capacidade de se reproduzirem, de se duplicarem, de se multiplicarem. Outra característica também pertinente aos protozoários é que eles apresentam alta resistência. Professor, como assim alta resistência? Alta resistência a tratamentos, a medicamentos. Ok? Ok. Ô, professor, com relação aos locais que podemos encontrar os protozoários, com relação ao habitat dos protozoários, habitat é o local onde a gente pode encontrar. Será que é igual a bactéria? A gente pode encontrar no ar, na água? Onde nós podemos encontrar os protozoários? Então, conforme nós podemos visualizar aqui no slide, os protozoários eles podem ser encontrados tanto em água doce, quanto em água salgada, e mesmo em terra úmida. Além disso, os protozoários eles podem viver dentro de outros seres vivos. Como, por exemplo, no caso, ele pode ser encontrado dentro dos cupins. Só que aí tem uma relação, digamos assim, harmônica, onde ambas as espécies se beneficiam em uma relação chamada de mutualismo, né? Os protozoários que se encontram no intestino dos cupins, eles auxiliam os cupins a fazer a digestão da celulose, que é um componente básico da parede celular das plantas, ok? Então, nós encontramos os protozoários na água doce, na água salgada, em terra úmida. Nós encontramos dentro de outros seres vivos e também tendo relação mutualística com outros seres vivos. Ok, professor. Dando continuidade à nossa aula sobre protozoários, eu trago para vocês a seguinte informação. Se os protozoários são seres vivos, logo, eles são capazes de se reproduzirem. Os protozoários, eles se reproduzem de duas formas. De forma sexuada e de forma assexuada. De forma sexuada, ocorre por meio da conjugação. Dois protozoários se juntam por pontos citoplasmáticos e trocam material genético. Já a reprodução, dita como sendo assexuada, acontece da seguinte forma, por bipartição, bi quer dizer dois, partição, a divisão, é quando um protozoário ele se divide ao meio, formando outros protozoários. Essa reprodução assexuada, que recebe o nome de bipartição, também dá-se o nome de divisão binária. Divisão binária. É quando um protozoário ele se divide em dois. Também recebe um nome um pouquinho mais complexo, chamado de cisparidade. Mas não se preocupe não. Vamos memorizar e aprender, fixar na memória a reprodução assexuada chamada de bipartição. Um protozoário se divide em dois. Muito bem, professor. Dando continuidade à nossa aula, eu vou falar agora para vocês sobre a importância dos protozoários. Então, os protozoários, eles têm como principal importância, eles servem de alimentos para outros animais marinhos. Além disso, os protozoários, quando existe um tipo específico de protozoário que quando morre no mar, eles vão
atuar na formação de determinado tipo de rocha. Então, essas são apenas algumas das importâncias dos protozoários. Ok, professor? Vamos falar agora, professor, sobre algumas doenças causadas por protozoário? Vamos. A primeira que eu apresento para vocês chama-se de doença de Chagas, muito conhecida pela maioria de nós. A doença de Chagas é uma doença que é transmitida pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Meu Deus, professor, como assim Trypanosoma cruzi? Não é necessário para a EJA, fase 1 e fase 2, a gente memorizar esses nomes científicos. Mas, para o conhecimento de vocês, eu estou socializando. Então, doença de Chagas é transmitida pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Por quê, professor? Professor, quais são as principais causas da doença de Chagas? Desmatamento, moradias precárias, tipo casas de pau a pique. Como assim, professor? Vamos lá? Esse protozoário, Trypanosoma cruzi, ele vive geralmente em um inseto hematófago chamado barbeiro, também conhecido como chupança. Esse barbeiro vive na mata. Após fazer o desmatamento, a derrubada dessas árvores, esse barbeiro, ele vai procurar um novo habitat, geralmente em casas de pau a pique ou casas de taipa. À noite, a pessoa dormindo, a fêmea sai para se alimentar de sangue, para poder ovopositar. Então, ela pica a pessoa. Eu digo pica porque o aparelho bucal ele é picador, sugador. Ele pica a pessoa, suga o sangue e após se alimentar ele defeca. E junto com suas fezes, seus excrementos, libera os protozoários Trypanosoma. Esse protozoário, com alto poder de penetração, ele vai se alojar em órgãos vitais, como por exemplo coração, fígado, baço, causando como principal sintoma uma hipertrofia desses órgãos vitais, um aumento do tamanho. E se não tratado corretamente, pode levar o indivíduo afetado, o homem ou a mulher, à morte. Então, doença de Chagas é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ok, professor. Próxima doença causada por protozoário é a malária. A malária tem como principal agente transmissor, o protozoário plasmódio, mas atua nessa transmissão não mais o barbeiro, e sim o mosquito prego. Então, o mosquito prego, a fêmea ao se alimentar da pessoa, ela libera junto com seus excrementos esse protozoário, que vai causar aí vários sintomas, como por exemplo, anemia, transtorno no fígado, no baço, às vezes febre, dentre outros. Então, outra doença causada por protozoário é a malária. E a leishmaniose? A leishmaniose, também chamada de mal do calazar, consiste em uma zoonose. Professor, o que é zoonose? É uma doença comum entre homens e animais. O animal pode passar para o homem e vice-versa. Ela é causada pelo protozoário da leishmania. Tem como principal agente aí, chama hospedeiro intermediário, o principal transmissor, o mosquito palha. E causa vários sintomas na pessoa atacada, como por exemplo, lesões nas mucosas da boca e outras cavidades, emagrecimento, vômito, fraqueza, dentre outros. Então precisamos ter bastante cuidado com essa doença chamada leishmaniose ou mal do calazar, que é uma doença comum entre homens e animais. Por isso dá-se o nome de zoonose. Outra doença, toxoplasmose, também transmitida por um protozoário, toxoplasma, e é causada também pela ingestão aí de carne contaminada, por exemplo. Quais são os sintomas, professor, da toxoplasmose? Cegueira, debilidade mental, É também uma zoonose. Mulheres gestantes, mulheres grávidas, precisam ter bastante cuidado, com esta patologia, com esta doença causada por este protozoário. Ok? Ok. Existe também a tricomoníase, que é causada também por um protozoário chamado Trichomonas ou Trichomonas vaginalis. E uma das principais formas de transmissão são as relações sexuais.
Professor, quais são os sintomas? Ardência, ou seja, ardor, coceira ao urinar, um corrimento com coloração amarelada, às vezes com odor desagradável. Então, a tricomaníase é uma doença que pode ser transmitida sexualmente, mas também por falta de higiene, tem que ter bastante cuidado. E é causada aí por esse protozoário, certo? Professor, e o tratamento dessa doença? Ao aparecer os primeiros sintomas, procurar o médico, seja ele um clínico geral ou com especialidades, ok? Por fim, estarei socializando com vocês algumas atividades. Olha só que atividade bastante interessante. São doenças causadas por protozoários. Malária e dengue, zika e doença de Chagas, leptospirose e dengue, dengue, tricomaníase, doença de Chagas e tricomaníase. Você vai analisar com o seu professor, com a sua professora, responder corretamente e nos enviar a resposta. Quais são as doenças causadas por protozoários? Dessas citadas anteriormente. Lembrando, as principais são doença de Chagas, tricomaníase, malária, dentre outras. Por fim, um breve desafio. Professor, o que o senhor tem para nós neste breve desafio? Nós temos a seguinte questão. A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado chamado Trypanosoma cruzi. Assinala a alternativa que indica o hospedeiro intermediário dessa enfermidade. Será que é o mosquito prego, o mosquito palha, o Aedes aegypti ou o barbeiro? Lembrando que na transmissão das doenças, nós temos o hospedeiro intermediário e nós temos o hospedeiro definitivo. Professor, deixa claro para nós, por gentileza, o hospedeiro intermediário é aquele que está hospedando o parasita sem apresentar sintomas, sem sofrer danos. Já o hospedeiro definitivo é aquele que sofre danos, que hospeda o parasita e sofre danos com a presença do mesmo. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Valeu, pessoal. Por hoje é só.